Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio e sejam muito bem-vindos ao Fevereiro Teológico. Hoje nós vamos entrar em um assunto que também ainda tem a ver com hermenêutica, que é a nossa quarta aula, e vamos trabalhar já sobre regras, princípios de interpretação, visto que a hermenêutica, a interpretação tem como objetivo compreender, descobrir o sentido que o autor de certo texto ou de certa passagem queria nos falar, digamos, compreender a intenção autoral, compreender o que de fato o autor daquele texto queria comunicar. Então, nos próximos vídeos, hoje e muito provavelmente em mais uns 4 vídeos, sim, vamos ter que fazer uns 4 vídeos sobre regra de interpretação, porque tem algumas coisas fundamentais que não tem como abrir mão disso, ok? Então, a gente vai fazer o quê? Vai apresentar os caminhos possíveis para que a gente consiga ter uma interpretação mais apropriada, correta, diante de um texto, de uma passagem, ou então de um livro que a gente estiver estudando, ok? Para que a gente consiga fazer a interpretação correta, apropriada da escritura, existem no mínimo 5 itens que são indispensáveis, 5 elementos que nós devemos cuidar na interpretação, que são assim inegociáveis, não tem que se abrir mão disso, vai dar algum problema. Mas se quisermos compreender a intenção do autor, o que de fato o autor bíblico queria comunicar, nós temos que cumprir esses 5 itens aí. Primeiro, nós temos que trabalhar a questão do contexto literário. Segundo, nós temos que trabalhar a questão do cenário histórico-cultural. E terceiro, nós temos que trabalhar a questão do significado das palavras. Quarto, nós temos que trabalhar a sintaxe. E quinto, nós temos que trabalhar os gêneros literários. O que é que vai acontecer? Para cada um desses itens, existem ali muitos caminhos para que a gente possa compreender, para que a gente consiga aplicar corretamente, adequadamente, ou então para que a gente aprenda a aplicá-los. Por isso, hoje nós vamos focar apenas no contexto literal. Óbvio, eu sei que a nossa aula de hermenêutica iria ter no máximo amanhã, mas não tem como ser assim mais. Então, talvez a gente vai ter aula de hermenêutica até na terça-feira ou quarta-feira. Eu vou lutar para que já tenha na terça-feira. Na quarta-feira começamos então a introdução à Bíblia. É que o assunto é muito extenso, e a gente precisa trabalhar isso, e a hermenêutica e a interpretação é algo importantíssimo, ok? Então, hoje vamos falar especificamente sobre o contexto literário. Não esqueça, para interpretarmos adequadamente e compreendermos o sentido autoral, ou então o sentido do texto, nós temos que trabalhar o contexto literário, nós temos que trabalhar a questão do contexto histórico-cultural, nós temos que trabalhar o significado das palavras, nós temos que trabalhar a sintaxe, nós temos que trabalhar também o gênero literário. Ali então entra uma pergunta que não se cala. O que seria contexto literário? Contexto nada mais, nada menos é o quê? O todo onde uma parte está localizada. O literário, no caso, seria o quê? Seria o todo maior em que um texto, uma passagem está localizada. Digamos, o texto que nós estamos lendo, estudando, ela está localizada dentro de um contexto maior, uma localidade maior. Essa localidade, então, ali é o contexto. E por que é importante a gente parar para estudar o contexto literário? Vou trabalhar como aqui no mínimo 3 razões básicas que apresentam e mostram a importância do contexto do texto que nós estamos estudando. Pensa comigo. Quem de nós já não se viu ter que se justificar diante de uma palavra ou de algo que disse e foi mal compreendido? Quem de nós, e hoje então no mundo da internet, as pessoas pegam um vídeo, pegam algum texto, pegam alguma coisa e levam para outro lugar e acabam interpretando como quiserem.
E ali você tem que vir a público se justificar, explicar que não era bem assim, explicar que não é aquilo que você queria falar, que foi mal entendido. Só aqui no Brasil, por exemplo, o presidente da República está o tempo todo, às vezes, tendo que justificar muitas das suas falas. Algumas delas ele fala de fato muito mal, mas outras, sem dúvida, é muito tirada do contexto. Ele tem que justificar. Às vezes a palavra que ele falou é aquilo mesmo, só que dentro de um contexto que não era bem assim. E às vezes o contexto bíblico é a mesma coisa. Você já conseguiu perceber a importância do contexto? Ainda. Então eu explico. 3 razões básicas porque o contexto é importante. Primeiro, o contexto literário é importante porque ele nos ajuda a compreender o fluxo lógico daquele texto ou daquela passagem. Sim, se eu não compreender o contexto literário do texto que eu estou estudando, jamais eu vou conseguir compreender o fluxo do pensamento. Então, o contexto traz o quê? Esse fluxo do pensamento do autor. É como se, por exemplo, eu estivesse contando de 1 até 10 e, de repente, eu tirasse ali 4 números. Ficaria bem desconexo a minha contagem. Ou ainda, como que se eu estivesse contando uma história e essa história parece que não tem nexo. Você fala algo aqui, fala algo ali e você fala, não tem conexão isso ali. O que está faltando? Falta alguma coisa. Que coisa? É compreender o contexto. Então, o contexto nos ajuda a compreender o fluxo, a lógica do que está se querendo comunicar. Se eu não entender o contexto, dificilmente eu compreenderei a lógica do pensamento do autor bíblico. Talvez eu tentando aqui usar um texto que trabalha bem a ideia da lógica do autor bíblico com relação a essa questão do contexto e como ele é importante. Tem muitos exemplos, mas um deles pode ser, por exemplo, o texto de Lucas 3, 11, 12 ou de Mateus 3, 16, 17, que fala sobre o batismo no Espírito e batismo com fogo. Se eu não compreender o contexto, jamais eu vou compreender a lógica do pensamento de Lucas quanto seria batismo no fogo, batismo com o Espírito Santo. Ok? A segunda razão de porque o contexto é importante é que o contexto nos ajuda a fazer o quê? A entender o sentido das palavras, digamos, o sentido preciso das palavras. O contexto tem o sentido preciso das palavras. Como assim? Sim, às vezes você lê um texto e tem uma palavra. E as palavras, elas têm vários significados. Se eu não compreender o contexto que aquela palavra está sendo dita, eu posso não compreender o significado preciso dela. Um exemplo é a palavra fogo. Você vai ler a Bíblia e a palavra fogo ela tem vários significados, várias aplicações. Tem texto na Bíblia que o fogo está falando de quê? De juízo. Outro está falando de purificação. Outro fala do fruto do Espírito Santo, ou então do Espírito Santo. Outro, o fogo pode estar falando de algo que está relacionado, às vezes, à presença de Deus. Quer dizer, uma série de questões com uma única palavra. Agora, para que eu consiga entender se a palavra fogo ali é juízo, é purificação, é a presença de Deus, é o que, para que eu entenda isso, quem consegue me dar o significado preciso é o contexto. O contexto que aquele texto, aquelas palavras estão inseridas. Por exemplo, um exemplo aqui, se fosse no Brasil. A palavra camisola no Brasil é uma referência à roupa feminina. Se eu estiver contando uma história falando de homens e dizer que os homens estavam usando camisola, o brasileiro inteligente, no mínimo, ele tem que fazer o quê? Tem que tentar pensar, calma aí. Ele está falando de homens e falou camisola, mas camisola é roupa feminina. Homem coloca roupa feminina, ele vai tentar fazer o quê? Olhar para o contexto da minha história
entender, primeiro, talvez esses homens sejam homossexuais. Mas ele disse que não eram homossexuais. Então, camisola. Calma aí, será que... Aí tem que pensar o quê? Será que camisola, no contexto que ele está se referindo, significa outra coisa? Roupa de homem? Você entende? Então, entender o contexto literal ajuda bastante para que eu consiga... Porque ele traz sentido para a palavra daquele momento ali. E terceiro, compreender o contexto também é importante. Por quê? Porque o contexto vai nos ajudar a fazer o quê? O contexto vai nos ajudar a dar significado ou então a compreender a estrutura, a unidade do texto que nós estamos trabalhando. Digamos, o contexto vai definir os relacionamentos corretos entre a unidade. Como assim entre a unidade? O texto que eu estou lendo, a palavra, as sentenças e as passagens, elas, os parágrafos, fazem parte de uma unidade geral. Digamos, eu estou lendo um texto, mas esse texto que eu estou lendo, ele nunca vai de paraquedas. Tipo, não é um texto isolado. Esse texto faz parte de uma unidade. Esse texto faz parte de um contexto, que pode ser um capítulo, que podem ser 2 capítulos, que pode ser um livro. Esse texto faz parte de uma unidade. Portanto, o contexto vai me ajudar a compreender o que? A relação dentro dessa unidade ali. Resumindo, você já viu isso aqui, fica mais fácil usar isso aqui. Quando um texto é tirado do seu contexto, vira que é pretexto para heresia, pretexto para uma série de bobagens. Então, eu tenho que fazer o quê? O contexto vai me ajudar a fazer uma correlação entre aquele texto, ou entre aquela sentença, entre aquele parágrafo e outros parágrafos da unidade que ele pertence. Quando você não faz isso, ignora o contexto, você vai interpretar a Bíblia como o diabo interpretou, que pegou um texto que faz uma promessa e Jesus reprovou ele. Você vai interpretar a Bíblia fazendo uma série de questões, cometendo erros graves. E aqui há algo fundamental a se dizer com relação ao contexto. Primeiro, todo texto, quanto menor for, mais tendência tem de ser problemático. Por quê? Porque ele vai dar pouca informação sobre o contexto. E é por isso que nós temos que fazer o quê? Tem que ter esse cuidado para entender o contexto, se esforçar a entender o contexto, para que a gente não cometa erros grotescos com relação grotesco com relação àquele texto que eu estou pegando ali. A gente, por exemplo, pode pegar o texto de todas as coisas que operam para o bem, daqueles que amam a Deus e por aí vai. Se eu ler aqui esse texto e assim, só, separadamente, eu posso tentar fazer o quê? Tentar dizer para um pai que perdeu seu filho que a perda do filho dele é coisa boa. Mas não é isso que o texto está a dizer. O texto vai trabalhar a ideia de quê? Contexto. Embora o contexto fale também de sofrimento, de complicações, de perca, mas o contexto nos ajuda a perceber que o bem ali não é a perda do filho. O bem ali é sermos transformados o que? Na imagem do Filho de Deus. Quer dizer, tudo isso pode cooperar para o nosso bem. Tudo que acontece com a gente de alguma forma. Mas não tem a ver com aquilo que acontece com a gente de negativo, percas complexas, significa bem. O que eu estou dizendo é que nós não devemos jamais interpretar o texto isoladamente, porque isso é sempre muito problemático. Então temos que ter esse cuidado. O contexto é importante, muito principalmente por causa dessa questão. Agora, o que vai acontecer? Quando a gente vai trabalhar o contexto, obviamente é teu interesse, é meu interesse, querer compreender de forma coerente qual é a estratégia que o autor usou, digamos, a estratégia literal, que o autor usou para escrever o que ele escreveu. E isso nos leva a fazer algumas perguntas. Por exemplo, quais são os temas principais, qual é o propósito do texto, do livro, da passagem, qual é o conteúdo do texto, da passagem. Vai nos levar a tentar entender como é que esse texto ali se encaixa com as passagens anteriores e posteriores a ela. E também como está a estrutura da passagem. Para quê? Para
para compreender o contexto ou a produção de forma geral. Agora, para que a gente consiga fazer isso e viver isso na verdade, nós teremos que fazer o quê? Nós teremos, obrigatoriamente, que pensar nos ciclos contextual, quer dizer, ciclo do contexto. E o ciclo do contexto a gente pode trabalhar em 5. Primeiro é o contexto imediato. Segundo é o contexto do livro. Terceiro, o contexto dos livros do autor que eu estou estudando. Quarto, o contexto do testamento que o autor está inserido que eu estou estudando. E quinto, o contexto da Bíblia toda, que seria o contexto do Outro Testamento, digamos. Eu vou estudar o texto que eu estou estudando primeiro a partir do contexto imediato dele. Segundo, a partir do contexto do livro dele. Terceiro, a partir do contexto dos outros livros desse autor. Por exemplo, Paulo tem vários livros. Então eu vou estudar aquele texto a partir do quê? Desse contexto dos livros de Paulo sobre aquele assunto. Quarto, eu tenho que estudar o contexto dos outros livros, ou então do testamento que ele está postado no Novo Testamento. Então eu vou estudar aquele texto, aquele livro, a partir do contexto que Paulo está do Novo Testamento. E aí vem o ponto, depois então entra para o contexto da Bíblia geral, digamos, vai para o Outro Testamento. Vamos então pensar no contexto imediato. Isso é algo que você já ouviu, você talvez conhece, e a gente deve pensar nisso. Contexto imediato, geralmente a gente trabalha aqui o texto posterior e o texto anterior, e não está errado. Mas o contexto imediato também não é só isso. O contexto imediato é, de certa forma, a parte que tem o controle mais importante para que a gente compreenda o sentido do texto que nós estamos trabalhando. E esse contexto imediato tem muito a ver com essa estrutura, essa unidade que o texto está inserido. As sentenças, a estrutura, às vezes ali que ele está inserido. E geralmente é mesmo os textos anteriores e os textos posteriores. E quando a gente vai trabalhar o contexto imediato, como é que a gente trabalha? Geralmente 2 caminhos. Primeiro é a questão dos temas. O que é que você faz? Está num texto, vê os textos anteriores e o texto posterior e coloca um tema nos textos anteriores, no texto posterior, no texto e no texto que está a estudar. Digamos, você lê os textos e tenta entender qual é o tema daqueles textos que você leu, o 1, o 2 e o 3. Digamos que o temas comum desse texto ali, desses textos, perdão, do anterior, o que você está lendo e o posterior, ou os textos. O texto comum, porque isso vai te ajudar às vezes a compreender o que está querendo comunicar. Depois é a estrutura também do texto, ou então do livro. Essa estrutura ajuda por quê? Porque se você entender a estrutura, às vezes o autor do livro organizou aquele texto ali, aquelas passagens ali, de forma estrutura, de forma cronológica. Às vezes o texto tem uma sequência histórica, tipo uma ordem cronológica mesmo. Os fatos estão registrados cronologicamente. E isso faz entender muitas coisas. Às vezes os fatos estão organizados tematicamente. Um exemplo é Mateus 13, em que Mateus reúne ali várias parábolas de Jesus no único capítulo. É muito provável que aquelas parábolas foram contadas em contexto diferente, mas Mateus organiza, estrutura aquele capítulo ali de forma temática, com várias parábolas. Outras vezes é uma estrutura lógica. Tem uma lógica nos versículos que você está estudando, ou então nas passagens que você está estudando, ou até nos capítulos. Uma lógica bem, inclusive, coerente por causa das nuances do autor. Um autor que trabalha muito com nuances é Lucas, por exemplo. Se lê Lucas capítulo 18, Jesus vai reprovar um rico, e no capítulo 19, Jesus vai aceitar um rico. E no capítulo 18, Jesus trabalha a ideia de que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Em outras palavras, ali está falando quase que de impossibilidade. Porque não tem como o camelo passar no fundo da agulha. É sobre isso que ele está falando mesmo. É impossível. Só que esse impossível, ele vai trabalhar mais no versículo 26. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E a prova de que é possível para Deus, através da graça, vem quem? Vem o homem rico que é Zaqueu. Zaqueu é também o rico e entra, digamos, é aceito. Zaqueu é praticamente o rico que passou
o camelo que passou no fundo da agulha. Essas nuances, essa ordem mais lógica da nuance do autor. Depois tem ali uma transição abrupta e a sequência psicológica. Compreender isso é fundamental. Vou trabalhar com algo fundamental nessa questão da estrutura do texto. Vocês lembram de Lucas capítulo 15? A parábola do filho pródigo, a parábola do pastor de ovelhas, a parábola da dracma perdida. São 3 parábolas. Se você quer compreender aquelas 3 parábolas, você tem que compreender o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15. Por quê? Porque o versículo 1 e 2 vão explicar por que Jesus está contando aquelas parábolas. Consegue entender a ideia de compreender a estrutura? É mais ou menos nesse sentido ali. Agora, isso é o contexto imediato. Como é que a gente trabalha o contexto do livro? O contexto do livro está muito relacionado a você compreender o quê? Primeiro, o propósito e os temas do livro. Propósito. Tem autores que já trabalham no propósito dele. Lucas faz isso, por exemplo, no começo do livro de Lucas. Já João só faz isso onde? No final do seu livro, capítulo 21, explicando que a intenção era mostrar que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. E é interessante, Lucas vai mostrar que ele fez pesquisas para quê? Para confirmar para Teófilo que aquilo que ele ouviu sobre Jesus era de fato verdadeiro. Propósito. O propósito do livro vai te ajudar a fazer o quê? A ter cuidado, a não inventar, a se limitar ao que o autor de fato tinha como propósito. Você não vai fazer inventar as coisas, porque você sabe que não. O propósito dele é isso aqui. Então eu vou interpretar o texto dentro do propósito dele. Os temas me ajudam a compreender o contexto do passagem que eu estudei é o quê? São os temas que o autor mais dá ênfase. Um exemplo, por exemplo, é Filipenses. Filipenses é uma pequena carta que tem ali talvez uns 18 versículos sobre a alegria. É por isso que eu tirei como uma carta da alegria. Quer dizer que a alegria é um dos temas que Paulo mais trabalha em Filipenses. Então, se eu estou estudando um texto, o contexto do livro vai me ajudar a fazer o quê? Os temas que ele trabalha. Poxa, Paulo fala muito sobre alegria. Então eu tenho que tentar compreender até que ponto o que eu estou trabalhando tem uma relação com a alegria, digamos, com os temas que ele mais enfatiza naquele livro. Aí depois vem a ideia do esboço. É você estruturar, isso ajuda bastante com texto pequeno e mais fácil. Ajuda você a estruturar o quê? O livro. Faz uma pequena introdução do livro, faz uma pequena divisão do livro, das estruturas principais. Isso vai te ajudar a fazer o quê? A compreender o próximo ponto, que são as passagens paralelas. Quer dizer, quando você vai estudar um texto, o contexto do livro, tem a questão da passagem paralela. Esse livro tem passagem paralela a que eu estou trabalhando, a que eu estou pensando. E quando eu faço a divisão, faço um esboço do livro que eu estou estudando, eu consigo dividir os pontos principais e eu consigo, talvez, ter ali alguma paralela e localizá-las bem com as que eu estou estudando. Para conseguir entender a passagem paralela, geralmente em livros maiores, tem 2 caminhos, o fluxo geral e o fluxo específico. O fluxo geral é a ideia geral do livro, que vai te ajudar, a ideia geral, a ideia macro, vai te ajudar a compreender talvez aquele texto que ele está querendo dizer. E o fluxo específico são aí as coisas mais específicas, digamos, dos textos, assuntos mais específicos, diretamente ao texto que você está trabalhando. E por último, então, tem o contexto ali, que é a ideia do contexto da Bíblia toda. E o contexto da Bíblia toda tem o quê? Tem 3 caminhos. Primeiro, é o contexto dos livros do autor que eu estou estudando. Imagine que eu esteja estudando sobre a lei em Gálatas. Um texto de Gálatas sobre a lei. Então, vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar outros livros de Paulo e tentar ver o que Paulo trabalha sobre a lei nos outros livros, em Romanos, em Coríntios, por aí vai. Então é fundamental compreender isso, para que você entenda a ideia de Paulo sobre a lei, para que você compreenda o que Paulo de fato está querendo dizer sobre a lei. Às vezes o que ele está dizendo sobre a lei em Romanos é o mesmo em Gálatas, mas às vezes pode ser que ele esteja dando o quê? ênfases distintas do mesmo assunto para complementar o todo na teologia paulina. Digamos, imagina que eu vou falar sobre a cristologia paulina, então eu vou trabalhar Cristo nos textos paulinos. Então vou ter que fazer o quê? Vou trabalhar Cristo em Paulo, em Gálatas, em Romanos, e compreender tudo que Paulo trabalha sobre Cristo, no caso aqui a lei, ali nos textos dele. Então, se está estudando um texto
em um livro, você vai precisar estudar aquele texto, ou aquela passagem, ou aquele assunto, nos outros livros também desse autor, para que você compreenda a visão do autor, para que você compreenda o que de fato ele está querendo comunicar. Esse contexto também tem o quê? Segundo, vai ter que aprender a trabalhar o livro ou assunto a partir do contexto do testamento que ele está inserido. Digamos, o contexto dos outros livros do autor e o contexto do testamento. Digamos, vai trabalhar com outros autores também do texto da Bíblia. No caso, Paulo, trabalhar com os autores do Novo Testamento, com Paulo, assim como Pedro, assim como João. Por exemplo, Paulo fala da lei. Por que Pedro fala da lei? Como Pedro tem trabalhado sobre a lei? E João, para você compreender essa relação, e aqui talvez seja mais um trabalho de teoria sistemática, essa relação sobre a lei nesses autores do Novo Testamento. Se for no Antigo, faça a mesma coisa com o autor do Antigo Testamento. Um assunto interessante, por exemplo, sobre isso, é a questão de batismo no Espírito Santo. Os autores que trabalham o batismo no Espírito Santo na Bíblia são quem? Paulo e Lucas. Se eu vai estudar um texto de Paulo sobre o batismo no Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios, 13 ou 14, fala a primeira força aqui, que fala sobre isso, o que Paulo fala? Tem que entender a luz de Paulo sobre o batismo no Espírito Santo e tem que entender a luz de Lucas. E obviamente, você vai perceber que Paulo e Lucas falam de batismo no Espírito Santo em perspectiva diferente. Por isso podemos dizer que na teologia bíblica, no Novo Testamento, há ênfase diferente sobre o batismo no Espírito Santo. Em Paulo, tem a ver com estar inserido no corpo de Cristo, o nascer de novo, a regeneração. E em Lucas tem a ver com uma experiência de revestimento de poder. E alguém diria, então quem está certo? Ninguém está errado, os dois estão certos. Só que são ênfases distintas. Para Paulo, ele está inserido no corpo de Cristo, e para Lucas é uma experiência distinta de revestimento de poder. Por isso aqui para a teologia pentecostal, nós entendemos que em Paulo é batismo pelo Espírito, onde o agente é o Espírito Santo, ele que nos batiza, mas nos batiza onde? No corpo de Cristo, nos insere no corpo de Cristo. Já em Lucas é o batismo num ou com o Espírito, onde o agente é Cristo que nos batiza no Espírito, uma experiência posterior à conversão. Dando sequência, depois então vem ali o contexto macro da Escritura, que é trabalhar com com o Outro Testamento, digamos. Entendi lei. No livro que eu estou lendo, entendi lei. Nos outros textos deste autor, entendi lei. Nos outros textos do Testamento que eu estou estudando, vou entender lei também no contexto da Bíblia. Digamos, se entendi em Gálatas, entendi nos textos todos de Paulo, entendi no Novo Testamento, vou entender agora que também no Antigo. Eu vou estar para o Antigo Testamento e entender sobre a lei. E isso ajuda, obviamente, e esse é o mais desafiador, ok? Essa questão do Outro Testamento é o mais desafiador por causa das distâncias. Mas é possível e ajuda de alguma forma. Mas de certa forma também tem ali alguma controvérsia e é desafiador, mas é possível e ajuda bastante nesse sentido a compreender essas questões bem fundamentadas. Portanto, entender o contexto literal é indispensável para quem quer compreender a intenção autoral, compreender o que Deus nos ensina. E quando pensamos no contexto macro da Escritura, geralmente a gente acaba apontando bastante para a ideia da história da redenção, plano de redenção e por aí vai. Ok? Por hoje a gente fica por aqui. Amanhã tem um outro. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre a importância do contexto histórico-cultural para entendermos a intenção autoral, para entendermos o que o autor de fato queria comunicar. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho, a notificação, para receber a notificação quando sair outro vídeo e partilhe com pessoas. Convido as pessoas para virem acompanhar o canal, aprendemos juntos e partilhamos. E também partilhe aqui suas impressões, o que você achou, alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, para que no próximo vídeo eu possa então lutar para responder. Se eu não conseguir, depois eu estudo um pouquinho mais sobre o assunto, tenho estudado sobre o assunto e depois eu faço um vídeo para responder você, porque aqui não tem problema algum de dizer, olha, agora eu não sei isso em condições ou talvez não tenha uma resposta mais adequada, futuramente eu respondo. Aquele abraço e vamos ali então à prática, vamos aí interpretar o texto bíblico. Isso já demonstra uma coisa, estudar a Bíblia demanda o quê? Dedicação. Estudo para, como dizia Lutero, labutar e teorar. Trabalho e oração, dedicação. Por isso, show preguiça
e bora estudar. Bora sentar na cadeira, pegar a Bíblia, estudar, ler o texto, dividir e é maravilhoso. É desafiador, cansa, mas quando você compreende de fato, quando você consegue entender o que o autor queria dizer, essa é a mensagem que transforma. É isso que a gente precisa. E para os meus irmãos aqui no Brasil e em Angola especialmente, por favor, vamos lutar para entender esse contexto ali que é fundamental. Um abraço!